Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de setembro de 2024. São Vicente de Paulo, presbítero, memória, sexta-feira, cor litúrgica branca. São Vicente de Paulo, padroeiro das associações de caridade. Século XVI, França. São Vicente de Paulo nasceu em 1581, em uma cidadezinha chamada Casgonha, região da França, no seio de uma família de camponeses. Em 1600, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve o diploma de teologia somente em 1604. Aí ele abriu uma escola particular e começava a desenvolver o seu lado catequista. Em 1612, tornou-se pároco de uma igreja em Clichy, na periferia de Paris. Depois de ter muito prejuízo, investiu também em barcos, né, transporte marítimo, aí perdeu muito dinheiro. Em 20 de agosto de 1617, dedicando-se exclusivamente ao seu lado sacerdotal, nasceu a primeira célula de caridade vicentina. Começou a pregar a palavra de Deus nas aldeias, onde muitos sacerdotes se uniram a ele. Assim nasceu uma nova comunidade, a Congregação da Missão, mais tarde conhecido como Lazaristas, cuja sede foi no convento de São Lázaro. São Vicente de Paula, depois de pregar, evangelizar e fazer com muito carinho, evangelizando os pobres, os necessitados, os doentes, acolhendo em nome de Jesus, ele veio a falecer em 27 de setembro, em Paris, no ano de 1660, com a idade de 79 anos. Morreu como exemplo de caridade, do verdadeiro amor, que não fazia distinção entre Deus e o próximo. Minha família é santa. São Vicente de Paulo, presbítero, memória, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Há um tempo oportuno para tudo que se esconde debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo de colher a planta, tempo de matar, tempo de salvar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar as pedras, tempo de as amontoar, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de colar e calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens, para que nela se ocupasse. As coisas que ele faz são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa palavra em Eclesiastes, nós vamos ver um grande alcance filosófico, onde o homem tenta explicar a Deus, mas não consegue. Alguns culpam Deus, culpando Deus pelas desgraças do mundo. Se tem incêndio, o culpado é Deus. Se tem maremoto, o culpado é Deus. Se tem um enchente, a culpa é de Deus. Né? Se tem doença no mundo, a culpa é de Deus. Né? Então, isso aí eu já comentei aqui algumas vezes, é uma forma infantil de analisar o mover de Deus sobre nós. O plano de Deus para cada um de nós e para a humanidade é um plano de prosperidade, é um plano de amor, um plano de vida. O homem escolheu a seu tempo isso que nós temos hoje. Toda violência, toda morte, doença é fruto da desobediência do homem. Quer culpar alguém pelo que está acontecendo no mundo? No mundo, culpe o homem, a humanidade. Você e eu somos culpados. Nós atraímos para nós essa condição da morte. Quando Deus fez o homem e a mulher,
colocou-os no Éden, cobriu de todas as proteções. Eles foram feitos, inclusive, para viver eternamente. A morte entra pela desobediência. E com a morte, com a desobediência, entra todas as maldições também. Todas as vezes que o homem, representando agora pela humanidade, agora somos esta humanidade, nós somos esta geração que continua vivendo a desobediência de Eva e de Adão. Somos nós agora. Nós não podemos mais culpar os nossos pais, avós, tataravós, e nem a origem das nossas gerações. Somos nós agora. Olha aí o jeito que o povo se relaciona, olha como as drogas estão para tudo quanto é canto, como a falsa sensação de liberdade, de libertinagem, como tudo está sendo mudado, como Deus está sendo desprezado. Novamente, nós, nesta geração, repercutimos, ou refletimos o Adão e Eva dentro de nós, na total desobediência a Deus. E agora queremos culpar a Deus. Então é isso que Eclesiastes 3 reflete. É isso que ele quer que quem lê Eclesiastes 3, de 1 a 11, reflita. As coisas que Deus fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes, no entanto, o homem jamais chega a compreender o princípio e o fim da ação de Deus, que em sua misericórdia se faz homem, que em sua misericórdia morre na cruz, derrama seu sangue libertador, e que em sua misericórdia nos proporciona um retorno para a condição do Éden. Aquilo que nós perdemos pelo pecado, Jesus, ao derramar o seu sangue, nos traz de volta. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio ou o fim da ação que Deus realiza. Está além do nosso entendimento. Nos cabe agora, compreendendo aquilo que Deus escreveu, quem for batizado em nome do Senhor Jesus e no batismo morrer, será ressuscitado, assim como Jesus foi ressuscitado como primícia, como o primeiro. Então, quem morre no seu batismo em Cristo será ressuscitado, para a honra e glória do Senhor. Amém. No responsório de hoje é o Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É o meu escudo. É nele que eu espero. Evangelho, Lucas 9, 18 a 22. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acredito que este falar de Jesus assustou os discípulos e apóstolos, porque eles esperavam o Messias que fosse renovar todo Israel e renovar todo mundo, e ia expulsar os romanos. E Jesus fala: o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores, e depois deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando a gente coloca esta palavra, esse evangelho de hoje, à luz de Eclesiastes 3, que nós vimos na primeira leitura, há um tempo de tudo nessa face da terra. Houve o tempo em que Deus se faz homem, morre na cruz, e há um tempo onde Deus há de voltar em justiça, glória. Jesus está voltando. Esta é a mensagem do evangelho. É disso que Jesus está falando, que ele deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa ressurreição do terceiro dia é muito mais
do que aconteceu no primeiro século, é muito mais a ressurreição de Jesus Cristo nos traz a nossa ressurreição particular, né? A segunda ressurreição, já que a primeira é pelo nosso batismo, quando nós morremos para o pecado e ressuscitamos, né, para a vida eterna, quando nós assumimos a condição de batismo, assim como nos ensina Santo Agostinho, a primeira ressurreição do homem é logo após o batismo, e a segunda ressurreição é em glória, é quando nós todos seremos ressuscitados na segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção do Evangelho de hoje para o local aonde Jesus pergunta aos discípulos: quem diz que o povo que eu sou? E vocês? E na sua visão, quem eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Ele está em Cesareia de Filipe, um local de pagão, um local que era proibido pela autoridade romana, até do sumo sacerdote judeu. Fica lá, era proibido sinagoga, era proibido tudo. Ali era um local pagão. Entre os pagãos, né, Jesus pergunta: o que diz o povo que eu sou? E os discípulos respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros acham até que é um dos antigos de profeta. Mas nessa realidade de mentalidade pagã, Jesus pergunta aos seus: e vós, quem dizeis que eu sou? É a nossa realidade, a realidade de um pai e de uma mãe, né? Uma realidade que nós vivemos nesse mundo. E nós estamos vendo como nossos jovens cada vez mais se perdem na sensualidade, na busca do prazer. Nós estamos vendo um mundo completamente pervertido, um mundo completamente que exclui Deus e que busca seus prazeres, um mundo onde ser honesto passou a ser sinônimo de vergonha, que desonesto passou a ser um sinônimo de esperteza, né? Todo mundo admira o desonesto, onde a riqueza pela riqueza é todo o sentido da vida, o prazer pelo prazer. Então, nesta realidade pagã do mundo atual, Jesus te pergunta agora: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo, o Deus, não há vida fora de ti, né? O Messias, aquele que salva. E vós, quem dizeis que eu sou? Papai, quem você diz a seus filhos que é Cristo Jesus? Mãe, quem você diz a seus filhos que é Cristo Jesus? Vovô, vovó, como que vocês estão dizendo de Cristo para os seus netos? Tios, o que vocês estão fazendo com Cristo em relação aos seus sobrinhos? Quem dizeis que eu sou? Quando eu me sento no barzinho, quando eu ando, quando eu estou no supermercado, no trânsito, quem diz que eu digo que é Jesus na minha vida? Como que eu digo? Aqui nós temos o exemplo do santo de hoje, né? São Vicente de Paulo, que morreu aos 79 anos, dizendo quem é Jesus para ele. Aquele que se expressa em amor. Não há diferença no amor de Deus para com os irmãos. Assim, nós temos que viver o evangelho de hoje. Quem dizeis que eu sou? Hã? Fica a grande reflexão. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do dia é este programa, que tem por finalidade o estudo bíblico de cada palavra que compõe a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, junte-se a nós, a este time de evangelizadores. Divulgue em suas redes sociais, multiplique no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Vai multiplicando essa pregação, este ensino, para que mais corações descubram vida em nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.